Agora chegamos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, que fala assim: Então ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra seus olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Até aí, primeiramente, essa porção da palavra é uma parte que explica de modo literal como é que os inimigos de Deus atacaram e cercaram a cidade de Israel, mas também tem um significado espiritual, irmãos, como é que o mundo espiritual funciona e trama contra o povo de Deus. Então nós vamos tentar, com a ajuda do Senhor, ao longo da Bíblia, passeando pela palavra, entender então as artimanhas também do inimigo e, por sobre todas essas coisas, ver sobre o exército organizado de Deus, que está aqui no versículo 17, onde fala que mais são os que estão conosco. E quando o servo de Eliseu abre os olhos, então ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros e de fogo, carro de fogo. Ele viu toda a presença angelical em redor de Eliseu, e em redor da cidade. Então vamos orar, irmãos, antes de começar então com a exposição. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento que podemos, Senhor, separar pela Tua misericórdia, para ter, Senhor, luz, Senhor, e revelação, Senhor, sobre esse mundo espiritual e quanto ele pode afetar nossas vidas. Acampa os Teus anjos, Senhor, sobre cada um de nós. Senhor, dá-nos, Senhor Jesus, a Tua presença, a Tua revelação, o entendimento, Senhor, para que possamos, Senhor, andar conforme a Tua vontade. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu amor. Senhor Jesus, seja com essa comunhão. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Então, como já falamos, hoje vamos dar início a uma série de estudos bíblicos que tem como título O Mundo Espiritual. E vamos ver então como é que esse mundo espiritual ele pode afetar as nossas vidas. Como é que o mundo espiritual, embora nós não vemos, ele pode afetar nossas vidas, porque nós também somos seres espirituais, nós temos um espírito, e por isso é que as coisas do mundo espiritual, eles acabam de certa maneira influenciando, todo o nosso ser. Então, o mundo espiritual, vamos ver como ele é composto, que por um lado ele é composto de anjos, ele é composto pela esfera do próprio Deus, e ele criou seres espirituais invisíveis, que são os anjos, e também temos os demônios, que fazem parte desse mundo espiritual. Então, nosso mundo, irmãos, que nós vivemos, tem três áreas especiais. Nós temos o mundo físico, o mundo da mente. O mundo físico é aquele mundo que nós podemos ver. Nós temos o mundo, da psicologia, psique, o mundo da nossa alma, das nossas emoções, do nosso intelecto. E também nós temos o mundo espiritual. Então, sabendo, não todos nós fazemos parte dessas três dimensões do mundo, porque nós temos um corpo. Então, pelo fato de nós termos um corpo, nós fazemos parte dessas três dimensões, da dimensão física, da dimensão mental, e também de uma dimensão espiritual, que, de acordo com Provérbios, é a dimensão espiritual que governa a dimensão mental e física. Em Provérbios fala que quando o espírito está bem, saudável, o corpo ele é aformoseado, a alma ela está bem. Já quando o espírito está podre, o espírito está ruim, aí a alma está ruim e o corpo sofre também sintomas, de um espírito ruim. Então, são três dimensões, Por quê? Porque nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Então, nós temos a dimensão do corpo, o mundo físico, a dimensão da alma, o mundo psique, o mundo psicológico, das emoções, da mente, e o mundo espiritual, porque nós temos espírito. A diferença dos animais, eles não têm o espírito, mas nós sim temos.
Então, esse mundo espiritual, né, essa primeira parte, nós vamos falar sobre o exército organizado de Deus, né? Esse mundo espiritual ele é um mundo extremamente organizado. Então, já eu quero adiantar alguns tópicos que nós iremos ver, né, ao longo desses estudos. Nós iremos ver sobre o mundo espiritual, né? O reino de Deus, o reino organizado de Deus, esse exército organizado de Deus, né? Vamos ver em primeiro lugar sobre os anjos, né? Também vamos ver sobre os querubins, os serafins, né? E as várias classes de anjos que tem na Bíblia, né? Que fazem parte desse exército de Deus. Nós vamos ver também sobre o reino organizado das trevas, né? Como que ele é composto. A Bíblia fala muitos detalhes, né, sobre o reino organizado das trevas, fazendo menção sobre vários tipos de espíritos diferentes, né? Anjos, demônios. Ali na linha dos anjos nós temos os arqués, as exousias, ou exousias, né? Os cosmocrator, né? Que são palavras no grego que definem vários tipos de espíritos diferentes que operam, né, na vida das pessoas, forças espirituais do mal, as ponérias, né? Enfim, tem os demônios. Então tudo isso, irmão, faz parte de um mundo organizado espiritual, né? E nós vamos ver muito na Bíblia, irmão, sobre esse mundo que nós não podemos ver, mas que ele está presente, ele influencia, ele acaba influenciando a vida, o corpo, a mente das pessoas, né? Esses seres, eles se influenciam, né? Se a pessoa, lógico, dê lugar para isso. Então vamos ver a origem, né, desse mundo espiritual, de acordo com a Bíblia. Qual é a origem do mundo espiritual? Então vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ali nós vamos ver a origem, né? A criação, porque esse mundo espiritual faz parte do mundo das criaturas. Então em Gênesis 1, versículo 1, aqui nós temos Deus criando as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então Gênesis 1 fala, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse versículo mostra para nós que aqui Deus criou as coisas invisíveis, né? Os céus aqui no contexto, irmãos, se refere às coisas, por um lado visíveis, né? Como por exemplo o sol, a lua e as estrelas, que parece que Deus criou no quarto dia. Nós já estudamos isso nas eras pré-adâmicas, né? Nos estudos passados. Nós já vimos que a palavra hebraica para quando Deus disse haja luzeiros, é porque eles já existiam, né? Essa palavra hebraica ali não é bara, né? É uma outra palavra, né? Que não é bara. Bara aparece quando Deus cria do nada, né? Então essa palavra aqui no hebraico que Deus disse haja luzeiros é porque eles já existiam. Esse haja luzeiros é porque eles colocou em movimento. Então o sol, a lua, as estrelas foram criados já no primeiro dia. Nós já estudamos bem detalhado sobre isso, né? Estou apenas recapitulando aqui, né? Então o Deus criou no primeiro dia as coisas visíveis. Esses céus são céus visíveis, sol, lua, estrelas, e aqui inclui as coisas invisíveis. Então é no primeiro dia que Deus criou, né? Aqui nesse antes, aliás, desse primeiro dia, né? Antes de Deus criar aqui esse tempo, né? Porque os anjos, eles não têm essa esfera do tempo, igual eles não vivem nessa esfera que nós vivemos, seres humanos, que estamos aqui limitados, né? A esse corpo, né? A essa matéria que nós vivemos, estamos limitados ao tempo e espaço. Já nesse mundo espiritual não tem essa noção do tempo, né? Então aqui, nesse princípio, Deus criou os céus e aqui Deus cria todos os anjos, né? Todos os anjos eram puros, eram bons, né? Todos esses anjos eram servos de Deus e eles serviam a Deus por muitos anos, muito tempo. E a terra, né? Então nós temos a criação dos céus e a terra, né? Aí depois no versículo 2 nós já vimos, né, que a terra se tornou sem forma e vazia, né, pela rebelião de Lúcifer, né, e os seus anjos, né, que nós já estudamos também. Então aqui Deus cria primeiro as coisas invisíveis. Deus criou em Cristo Jesus. Essa passagem de Gênesis 1, versículo 1, ela está conectada com Colossenses 1:16. Nós podemos ver ali que Deus cria primeiro as invisíveis, né, que são os anjos, e depois criou as invisíveis.
Primeiro criou as invisíveis, que são os anjos. Então você pode ver ali em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Ali fala o seguinte: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E aqui ele vai falar de algumas criaturas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer por potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui Paulo está falando de 4 hierarquias de seres angelicais, espirituais. Ele está falando de tronos, nós vamos estudar isso, conforme vai passando esse estudo. Quem são esses tronos? Que a Bíblia faz referência a esse grupo de tronos que são reis no mundo espiritual, também chamados de orfins. Nós vamos ter tempo para estudar essa classe de anjos, orfins. Nós temos as soberanias, que são as dominações. Nós temos também aqui os principados, que são os governantes. E temos as potestades, que são autoridades. Nós vamos estudar tudo isso, as classes de anjos, que são aqui chamados de invisíveis. Invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Então aqui nós temos a origem do mundo espiritual, que foi feito por Deus na pessoa de Cristo. Em Cristo, Deus criou esse mundo espiritual por meio dele e para ele. Nós sabemos que esses anjos, então, eles, depois, alguns deles, em uma terça parte, se rebelou. Então, toda essa criação aqui fazia parte, então, de um exército de Deus. E esse mundo espiritual, ele é um mundo, então, como nós já falamos, ele é um mundo invisível, e nós, seres humanos, nós não temos capacidade de vê-los, a menos que ocorra uma interferência direta de Deus nesse sentido. Se Deus permitir, então nós poderemos ver os anjos que estão ao nosso redor. Deus, ele faz questão de nós não vermos, porque nós estamos debaixo de uma era que é a era da fé, a era da graça. O justo vive por fé, pelo aquilo que não vê. Mas em algumas ocasiões na Bíblia, Deus permite que homens possam ver a realidade do mundo espiritual, e eles têm encontro então com anjos. E nós temos anjos muito próximos de nós, anjos bons, e tem anjos ruins também. Então nós limos aquela passagem de 2 Reis, capítulo 6, vamos voltar lá e ver apenas algumas notas. Nós não vamos ver todas os detalhes dessa porção, porque hoje não vai ser o assunto. Ali está falando da tática do inferno contra a igreja, nessa porção ali de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, na tipologia, Deus nos revela para nós que o rei da Síria é uma figura do diabo fazendo guerra contra os santos, contra o povo de Deus. Eu não vou entrar em todos os detalhes, apenas eu vou frisar agora, nesse momento, apenas o versículo 16, quando Eliseu fala para o seu servo. Eles estavam rodeados então por um exército, e Eliseu fala para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco. Veja só, Eliseu era um homem de oração, era um profeta, era alguém que tinha comunhão com Deus, que tinha revelação da palavra. Então por isso que ele tem a ousadia para dizer ao outro: não temas, porque ele sabia que Deus defende aqueles que são seus. Tem muitas passagens nos Salmos que Deus fala que Deus guarda o seu povo e os protege. Então por isso ele fala: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então essa palavra "estão conosco" se refere aqui, Eliseu está se referindo ao exército celestial de Deus. É um exército celestial de Deus, e aqui vemos o exército celestial de Deus ao redor do seu povo, no caso aqui da cidade de Israel, sendo uma figura da igreja. Os anjos, eles são parte do exército celestial de Deus,
que estão para poder lutar pelo povo de Deus, né? Proteger o povo de Deus. Então, veja só, irmãos, aqui no versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra seus olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos, então teve aqui uma interferência divina. Deus abre os olhos daquele moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Então, Eliseu aqui ora para que seu moço tenha a visão do exército celestial de Deus, que é a mesma visão que Deus está tentando dar para cada um de nós, que nós tenhamos a visão do exército celestial de Deus e a visão e a revelação do mundo invisível, né, que ele está sempre aguardando para entrar na batalha. Uma revelação que nós temos aqui, irmãos, é que esse mundo invisível, ele está aguardando, eles não agem por conta própria, ele se movimenta de acordo com nossas orações, né? Nós já vamos chegar lá, né? Mas na Bíblia fala muito disso, dependendo do grau e do nível das nossas orações, esses anjos que são nossos servos de Deus em primeiro lugar, mas em Hebreus fala que também são nossos servos, eles então vão intervir, mas eles estão sempre posicionados, né, como exército, eles são exército, eles apenas recebem ordens, né, eles estão ali para obedecer e batalhar pelo povo de Deus, que aqui Israel é uma figura então da igreja, né, como um povo de Deus, né, no Novo Testamento. Então eles estão sempre aguardando. E aqui, quando então Eliseu, né, ora e fala, né, que mais são os que estão conosco, aqui então vemos o exército de Deus, o exército celestial de Deus. Vamos ver aqui algumas passagens então, onde o exército de Deus, nós já vamos falar sobre a organização desse exército, ele é extremamente organizado, ele não é bagunçado. Por isso que a igreja também, quando a igreja, Paulo fala em Efésios 6, que nós vamos também estudar isso, né, que ela é o exército de Deus, nós temos também que ser organizados, né, na batalha espiritual, não é bagunçado, ela é bem organizada, e para isso nós temos que estar dentro dessa organização de Deus, né? E aqui vamos então para Josué capítulo 5, Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. Aqui fala o seguinte: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, está vendo, irmãos? Que trazia na mão uma espada nua. Ele está vendo aqui um anjo, mas aqui fala que ele viu um homem, né? Nós já estudamos que esses anjos têm poder de se tornarem homens, só que lógico, eles dependem da ordem de Deus. Por que Deus lançou aqueles anjos rebeldes no abismo, né? Na prisão, no Tártaro? Porque eles se tornaram homens sem a permissão de Deus, né? Deus, né? Não era a vontade de Deus que eles se tornassem homens, e ainda mais eles tiveram relações com as mulheres, e aí nasceram aqueles monstros, né? Que nós já estudamos, né? Na semana passada, né? Conhecido como os Giborins, né? Os deuses, né? Os Nefilins, né? São os caídos. Nós já estudamos isso. Então esse anjo, ele se tornou um homem. Muitas vezes, irmão, nós podemos ver anjos na figura de homens e nós não percebermos. Mas aqui Josué vê um homem, e esse homem se chega a Josué e lhe disse, Josué, né, ele disse assim: você é um dos nossos ou você é um dos nossos adversários? Ele respondeu: não, sou príncipe do exército do Senhor. Está vendo, irmãos? Essa palavra príncipe também significa no hebraico comandante. Comandante, então o exército de Deus tem os comandantes, e aqui tem um comandante do exército, né, organizado do Senhor, e acaba de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Pelo capítulo 6, versículo 2, nós entendemos que esse anjo era o próprio Cristo, né? Por isso que Josué adora ele, Cristo se tornando um anjo aqui,
né, como sendo o príncipe aqui, né, do exército de Deus. Mas são aparições de anjos, e aqui vemos, irmãos, que é um exército de Deus, né, desses anjos. Uma outra passagem está em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Aqui nós temos Ezequias, né, falando com o seu povo, falando assim: sede fortes e corajosos, não temais, né, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, é outra figura para o diabo, nem por causa de toda a multidão que está com ele. É uma figura aqui também para seus anjos caídos. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Esse versículo mostra para nós, irmãos, que as guerras que nós temos, elas não são nossas, né? Ela é totalmente espiritual. São os anjos que travam as batalhas, né? Nós vamos ver mais versículos mostrando que não é a gente, quando a gente quer conquistar alguma coisa, são os anjos, né? E aqui fala que Deus, ele nos ajuda para guerrear nossas guerras. Daniel capítulo 10, vamos para Daniel capítulo 10 agora. Daniel capítulo 10, versículo 20. Daniel capítulo 10, versículo 20. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? O anjo, né? Aqui falando com Daniel. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Está vendo aqui, irmãos? Outra batalha espiritual. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aqui já faz parte, então, dos principados que cuidam de países. Nós já vamos também, nós vamos estudar, né, sobre esses principados, mas veja só, irmãos, como é que esse exército funciona, né? Então aqui fala de uma batalha espiritual. Nós vamos agora para Daniel capítulo 12, versículo 1. Fala assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempos de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então a primeira parte aqui fala que se levantará Miguel, né, que ele é o príncipe, né, desse exército, ele é o defensor dos filhos do povo. Então Miguel é conhecido como o anjo que protege a nação de Israel. Então esses anjos, eles são seres totalmente espirituais, e eles estão, irmãos, cuidando do povo de Deus, né? Como nós estamos vendo aqui na passagem, né? Eles estão sempre aguardando para poder entrar na batalha, e eles dependem das nossas orações ou de uma ordem direta de Deus. Muito interessante. Vamos para Gênesis capítulo 32, nós temos mais uma outra menção. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, versículos 1 e 2. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Maanaim. Aqui nós vemos então, irmão, Jacó, né? Ele estava indo, né, no caminho dele, encontrar-se, né, com seu irmão, se reconciliar com ele, e ele tinha um acampamento, né? Ele tinha um acampamento dele. Mas aqui, irmãos, nós vemos no versículo 2 que, no versículo 1, que anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Novamente anjos tomando figura humana. E quando Jacó os vê, aí ele disse essa palavra: este é o acampamento de Deus. Aí eu quero entrar num outro ponto do mundo espiritual. Existem acampamentos espirituais, né? Quando a gente acampa, é porque você vai num lugar provisório, né? Você acampa. O lugar dos anjos é no céu, mas quando Deus manda eles acampam na terra. Nós temos o acampamento de Deus. Por isso Jacó lhe chamou aquele lugar de Maanaim, que em hebraico significa dois acampamentos, né? Então aqui a revelação é o seguinte, que um acampamento estava na terra, juntamente com Jacó e sua família,
E o outro acampamento é o exército de Deus. Esse é o acampamento celestial, né, que estava sempre com o povo de Deus, né, que está com aqueles que são de Deus. Então Deus aqui está ali mostrando, dando uma visão para Jacó, né, que não havia apenas um acampamento, né, ele estava vendo ali, às vezes ele podia ter medo de se encontrar com seu irmão, mas havia também um acampamento celestial que estava seguindo. Por isso que a palavra acampamento. À medida que Jacó parava e acampava as suas tendas, os anjos paravam e acampavam as suas tendas juntamente com eles. O mundo espiritual acompanhava Jacó. Onde ele ia, os anjos iam com ele. Está vendo, irmãos? Então esse é o acampamento celestial que estava seguindo Jacó. Da mesma forma, irmãos, onde nós vamos, nós temos um acampamento de anjos que se acampam onde nós estivermos, né? Então todos esses acontecimentos ensinariam a Jacó a confiar mais em Deus. Da mesma maneira, também nós aprendemos essa lição, essa bela lição de aprender a confiar mais em Deus, saber que Deus ele está nos cuidando. Salmos 34:7 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então, Jacó é alguém que temia o Senhor, né? E a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os protege. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui Gênesis capítulo 32, né? Gênesis capítulo 32, onde aqui nós temos uma bela revelação de que há um acampamento na terra, físico, né? Na vida de Jacó e seus familiares, mas aí esse lugar ele o chama de Mahanaim, Mahanaim, que significa então 2 acampamentos, mostrando que à medida que Jacó ia caminhando, né, o acampamento de Deus então ia seguindo ele. Dessa maneira Deus queria que Jacó pudesse confiar em Deus, né, e assim Deus lhe deu muita essa experiência para que a fé dele se fortalecesse. Então vocês conseguiram entender, né, a questão ali de Mahanaim, né, que é uma revelação, né, desses 2 acampamentos, né, mostrando aí que nós temos anjos que nos seguem, né, que nos guardam, nos protegem de más influências, mas isso depende sempre também da nossa vida de oração, né? Então esses anjos, eles são seres espirituais que são criados por Deus, eles fazem parte de um exército organizado de Deus. Quando Satanás se rebela, né, ele já conhecia como era esse exército organizado de Deus, e ele replicou isso no império dele. Quando nós formos ver isso mais na frente, nós vamos ver que Satanás imita o Pai, né? Imita Deus. Vamos ver agora uma outra porção muito interessante sobre o exército celestial de Deus em Salmos 148. Salmos 148, versículos 1 ao 5, né? Salmos 148, ele fala assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Então aqui já temos uma outra luz sobre o exército de Deus. Nós temos anjos e nós temos legiões, né? Legiões. Então, legiões aqui, né, era composto, né, no exército romano por média de 6.000 soldados, né? Era aqui no exército romano era composto de 6.000 soldados, 6.000 homens, né? E eles eram divididos em 10 cortes, né, de 100 soldados cada um, e esses 100 soldados, né, eles eram divididos em 6 centúrias, e cada um desses 100 grupos tinha um centurião. Então, da mesma forma, é a legião de Deus, né? Temos aqui legiões. Então, há exércitos organizados de 6.000 e 6.000 anjos, e essas legiões, né, no falar militar, né, elas são divididas então em 6 grupos de 100, que são 6 centúrias. Então, da mesma forma, cada grupo de 100 tinha um anjo então que estava à frente. Então, nós temos aqui mais
um item sobre o exército organizado de Deus, sobre esses anjos, e aqui temos legiões, né, que estão aqui louvando a Deus. Esses anjos, eles possuem, né, um juízo moral, eles foram criados com grande inteligência, né, muito inteligentes. Esses seres, né, espirituais não estão sujeitos a mortes, né, igual nós seres humanos, e também não têm necessidade de reproduzir-se, assim como os seres humanos. Apesar do número de anjos eles serem tão grande, é um número, irmãos, que Deus fixou um limite, né, um número limitado de anjos, né, e Deus então criou, né, essa classe ali de anjos, né? Deus cria essa classe angelical já completa e definida. Então, apesar desses anjos serem incorpóreos, invisíveis, em ocasiões extraordinárias eles podem, né, esse mundo invisível pode se tornar visível também. Os anjos maus também podem se tornar visíveis, só que eles precisam de permissão de Deus, né? Deus ainda é aquele que controla todas as coisas. Com a permissão de Deus, os anjos, né, que estão no mundo invisível podem aparecer então no mundo visível. Esse mundo espiritual, esses anjos, a Bíblia fala que eles são servos de Deus e espíritos, né, que ministram àqueles que vão herdar a salvação. Então não é que eles são servos de todas as pessoas, eles são servos daqueles que vão herdar a salvação. Vamos ver essa passagem em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Ali fala, né? Não são todos eles espíritos ministradores, né? Servos. Eles estão para nos ministrar, irmãos, né? Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles são enviados por Deus, né, para poder então servir a favor daqueles que vão herdar a salvação, que no livro de Hebreus aqui se refere ao galardão, né? Eles estão aqui para servir, irmãos, os seres humanos, servir as pessoas, e eles interferem sim, né, nos assuntos humanos, né? Nós vamos ver aqui que anjos, eles estão sempre interferindo, irmãos, nos assuntos humanos. Eles são muito mais fortes que as pessoas, né? São muito mais inteligentes que nós, e eles viajam a uma velocidade que nós não conseguimos imaginar. Eu vou mostrar aqui 2 versículos, mostrando a velocidade que esses anjos podem viajar. É uma velocidade extremamente rápida, né? Vamos ver aqui Salmos 103. Salmos 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, né? Poderosos, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Agora, vamos para Daniel, capítulo 9, versículo 20. Aqui vamos ver então quando o anjo Gabriel viaja a uma velocidade incrível para chegar onde Daniel estava. Daniel, capítulo 9, versículo 23. Ali fala o seguinte, no princípio, Daniel, capítulo 9, versículo 20 ao 23. Daniel 9, 20 ao 23. Ali fala o seguinte, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, né, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício, né, da tarde, a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aqui nessa porção, irmãos, tem muitas coisas que nós podemos ganhar espiritualmente. Eu vou falar apenas uma nota aqui, porque nós ainda vamos regressar a essa porção para extrair mais coisas, né? Mas ainda essa palavra de hoje é mais a modo introdutório, né, sobre o exército de Deus. Eu quero enfatizar apenas a velocidade
né? Um anjo, ele está no céu, tá? A Bíblia fala que os anjos estão no céu, eles veem a face de Deus, mas no momento que Daniel ora, esse anjo, né? Esse anjo sai voando imediatamente, e olha só, rapidinho, irmãos, ele tocou Daniel, uma velocidade incrível, ele vem voando, é uma velocidade assim muito rápida, então eles são muito rápidos, esses anjos, né? Tanto os bons, né, como os maus também. Então ele sai quando Daniel estava orando, então você vê que os anjos interferem, né, na questão do mundo humano. Senhor Jesus, por isso que eu falo, né, em momentos assim como esse, importante sempre estar em espírito, né, em oração, né, realmente para que a esfera seja uma esfera, né, que anjos possam guerrear por nós, né, e eliminar todos os anjos maus, né, que queiram bloquear a comunicação. Então esses anjos, embora eles são tão poderosos, eles não sabem todas as coisas a respeito de Deus, eles não sabem todas as coisas a respeito do reino de Deus e do evangelho de Deus. Eles são limitados. Mateus 24:36, Jesus fala, né, que nem os anjos do céu sabem quando vai ser a volta do Senhor. E uma outra passagem que eu acho muito rico, está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Vamos ver ali? 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. 1 Pedro 1, 12. Fala assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar, ou anelam indagar, ou anelam investigar, né, ou averiguar minuciosamente. Eles têm algum conhecimento, mas o conhecimento minucioso da revelação, da economia de Deus, eles aprendem com a igreja, porque o Espírito Santo de Deus, ele foi dado para nos pregar o Evangelho, e o Espírito Santo que ministra, irmãos. Então é ele que traz o entendimento genuíno da palavra de Deus, as coisas referentes aos tempos futuros, né, ao tempo presente, ao tempo da realidade. Então, toda vez que o Evangelho é pregado, a Bíblia fala que os anjos anelam perscrutar, irmãos. Eles estão totalmente interessados, né, nos assuntos espirituais. Eles anelam mesmo, né, ouvir e entender minuciosamente a palavra ministrada então pela igreja. Eles não têm todo o conhecimento, e nós, seres humanos inferiores a eles, Deus se agradou dar a nós a revelação do reino, irmãos, né? Então nós temos o Espírito, e por nós ter o Espírito de Deus, o Espírito então revela a palavra para nós, né? Os anjos, né, já falamos, esse exército mora no céu e eles podem ver a face de Deus. Isso está em Mateus 18, versículo 10. Vamos olhar também essa passagem, Mateus 18, 10. A Bíblia fala muito de anjos, né? Muito mesmo. Mateus 18, 10 fala: veja, não menosprezeis ou não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, né? Não desprezeis a qualquer um desses pequeninos. Por quê? Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai que está no céu. Esse versículo mostra, irmãos, que nós não apenas temos um anjo da guarda, mas até as crianças, elas têm pelo menos 2 anjos. Né? Aqui fala os seus anjos, né? Esses anjos, né, eles estão ali para poder guardar as crianças. Então cada criança, veja só, irmão, uma criança, ela tem pelo menos 1 ou 2 anjos. E essa criança, ela é tão especial, irmãos, que o anjo dela, ela vê a face de Deus, né? Então as crianças são muito especiais por causa disso, né? E as crianças também têm os seus anjos. Louvado seja o Senhor, né? Então, no passado, alguns desses anjos vieram para a terra, né, para fazer tarefas dadas pelo Senhor. Então, eles vêm para a terra quando Deus dá tarefas para eles. Aí nós temos, né, Judas, versículo 9, né? Gênesis 18, versículo 1 ao 16, nós não vamos ler, nós já estudamos isso, né, nos outros estudos. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, quando um anjo
ele aparece a Maria para entregar a mensagem que nasceria o Messias. Então, o anjo vai lá para serviços de Deus, ele vem para a terra, né? Mateus 28, versículo 5, nós temos anjos que aparecem no túmulo de Cristo, na forma de homens, conversando com Maria Madalena, né? E as demais mulheres. Então, eles vêm para a terra para fazerem apenas tarefas que Deus dá para eles. Imagina, irmãos, quantas vezes ele ainda não vem em forma humana na Terra para fazer alguma coisa. Eu já contei meu testemunho com a Eliane também. Nós já recebemos ajuda de anjos em forma de homens, né, fazendo uma viagem missionária no interior de Minas Gerais. O nosso carro ficou atolado numa lama, numa rua de terra, né, numa BR que não passava ninguém. Nós nos perdimos lá na mata. E do nada, né, imediatamente a gente orou e veio uma caminhoneta, né, uma caminhonete bem grande, né? O homem que estava dirigindo era bem grande, um gigante, era uma pessoa alta, e ela me ofereceu ajuda e tirou o carro lá na primeira vez que ele já tentou, e quando nós entramos no carro, que a gente queria agradecer a ele, olhamos e a gente não viu mais ele. Aí nós fomos de carro, né? E seguimos, e a gente não viu ele em toda a BR, né? Era uma BR de terra, muito barro, né? Então foi muito incrível a maneira como ele apareceu e a maneira como ele desapareceu, né? Então nós cremos, irmãos, que Deus mandou um anjo ali, né, para poder nos ajudar naquela situação, né? Mas, irmãos, Deus continua mandando anjos, mesmo que invisivelmente, para nos guardar, nos dar livramento, né? Eles são a favor de nós, Deus envia eles, né? Louvado seja o Senhor. Então esses anjos, né, eles não se casam, não se reproduzem, eles foram criados de uma única vez. Não é como um homem que Deus criou um homem e de um homem veio toda a raça humana. Deus de uma só vez criou todos esses anjos. Eles foram criados de uma só vez, né? Então, dos milhões de milhões de anjos que existem no céu, a Bíblia menciona dois deles, né? Que é Gabriel e Miguel. Embora nos apócrifos, né, nós temos aí o nome de Rafael, de Uriel e outros tantos anjos que são muito importantes também no exército de Deus, né? Lá nos apócrifos, no livro de Enoque, né, fala que diante de Deus, de todo o exército de Deus, tem 7 anjos, que são os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, que são os 7 anjos mais poderosos. Inclusive Apocalipse fala deles, né? Nós vamos provavelmente ver alguma coisa desses anjos mais poderosos, né? Essa série do exército de Deus, do exército organizado de Deus, né, nós vamos ver vários blocos porque ela é muito grande, né, e ainda tem o exército das trevas, que ele é extremamente organizado também, né, o exército do inferno. Então esses anjos, né, eles aparecem na Bíblia, né, como Gabriel e Miguel. E os anjos, eles se preocupam com os filhos de Deus, de acordo com a Bíblia, e eles desejam que coisas boas lhes sucedam. Vamos ver uma passagem apenas em Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas 15, versículo 10. Ali fala o seguinte, Lucas 15, versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está vendo, irmãos? Então há júbilo, há alegria, há festa no céu, diante dos anjos de Deus, né, por um pecador que se arrepende. Os anjos torcem para que coisas boas sucedam aos seres humanos, e quando coisas boas sucedem, como quando há arrependimento, né, se convertem, irmãos, eles se alegram e há festa nos céus. E por incrível que pareça, irmãos, eles estão totalmente de olho nas nossas vidas, no nosso comportamento, nas nossas escolhas e atitudes. Então eles ajudam as pessoas quando o Senhor as ordena a fazer isso. Vemos um exemplo na Bíblia, em Gênesis 19, versículo 15 e 16, quando anjos são enviados para ajudar a Ló e sua família, né? Então Deus ordena a anjos que ajudem as pessoas em situações de crises. Um outro exemplo que eu quero ler esse aqui com vocês está em Daniel capítulo 6, versículo 22. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Vocês podem olhar ali na sua Bíblia. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Ali fala o seguinte,
o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Está vendo, irmão? Não é que esses anjos vão ajudar qualquer um. Tem todo um procedimento, né? A pessoa precisa ser uma pessoa consagrada, uma pessoa genuína, uma pessoa, um crente de verdade, né? Aqui fala que houve inocência da parte dele, né? E então Deus mandou um anjo para que Daniel possa ter testemunho, né? Fechando as bocas dos leões. Então anjos ajudam as pessoas quando Deus as ordena. Por isso que nós não adoramos anjos, porque eles são apenas servos, que fazem parte do exército. Eles são soldados. Soldado apenas ele apenas recebe ordens, né? Um soldado apenas. Aleluia. Em Atos capítulo 12, versículo 6, para não ficar só no Velho Testamento, no Novo Testamento temos várias ocasiões que anjos ajudam seres humanos. Então vamos lá olhar, né, a experiência de Pedro, em Atos capítulo 12, né, depois que Cristo ascendeu aos céus. Aí vem a era dos apóstolos, né, da igreja primitiva. E em Atos capítulo 12, versículo 6, temos o seguinte registro. Atos capítulo 12, versículo 6 em diante. Quando Herodes estava para apresentá-lo a Pedro, né, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, veja só, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam no cárcere. Isto é, Pedro estava extremamente vigiado, extremamente, né, assediado, cuidado, vigiado. Era impossível esse homem fugir. Eis, porém, que sobreveio quem? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, né, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo, né, cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Está vendo, irmão? Então o anjo não é que ele vai estar também assim sempre conosco. Esse anjo aqui, ele se apartou. Tem uma outra missão. São anjos específicos, anjos que têm uma função específica. Aí Deus envia esses anjos. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Uma outra porção no Novo Testamento está em Marcos 1,13, que fala que quando Jesus foi tentado no deserto, depois que ele vence Satanás, anjos apareceram para ele e serviam, né? Deram provisão ali para ele. Uma outra passagem de anjos ajudando homens, né, ao próprio Jesus, está em Lucas 22:43, na oração de Getsemane, quando Jesus teve aquela experiência, né, de orar ao Pai 3 vezes para que o cálice seja removido dele, onde fala que gotas de sangue, né, foram derramadas dele. Ali a Bíblia fala que um anjo apareceu para fortalecer ele. Então são inúmeras experiências que os anjos aparecem para fortalecer, para livrar, né, em várias ocasiões, para poder ministrar, para trazer comida. Todas essas passagens estão na Bíblia, irmãos. Tem anjos específicos que são enviados da parte de Deus, e eles lutam. Então, quando eles são enviados, o que acontece? Tem interferência. Tem anjos malignos, como já vimos em Daniel, né? Mas nós ainda vamos estudar mais Daniel, com mais detalhes. Mas vamos ver, irmãos, que não é tão simples assim. O mundo das trevas, o exército organizado das trevas, também, irmãos, tem seus enviados, né, para poder interferir, e há luta espiritual nos céus, irmãos. Às vezes uma oração demora a ser respondida, não é porque Deus não ouviu, é a batalha que está sendo travada para o mensageiro trazer a resposta de oração, né? Então, já estamos aqui quase concluindo, né? Então, a Bíblia fala que existem anjos
né? Anjos bons e anjos maus, né? Os anjos foram criados então em pureza, mas parte dessa classe angelical caiu em desobediência e rebelião diante de Deus. Que, né, em João 8,44 fala que é o diabo e seus anjos. É o diabo e seus anjos, e ele é um exército organizado. Ainda nós vamos dando continuidade, né? Vamos para a 2 Reis, capítulo 6. Já estamos finalizando aqui. 2 Reis, capítulo 6. Ali, a partir do versículo 8 ao 22, nós temos muitas figuras da batalha espiritual. Nós vemos o conselho do diabo com seus anjos, né, para fazer guerra a Israel. Por isso que nós estamos numa guerra espiritual e nós temos um exército que luta por nós. A única coisa que nós temos que fazer nessa guerra, a única, é orar. Orar, né? E também, claro, pregar o evangelho, é verdade, orar, né, para que o mundo espiritual se mexa, né, e pregar o evangelho, né, para poder tomar, né, o reino de Deus, né, de volta para ele, ganhar famílias para Deus. Então aqui fala de uma guerra do rei da Síria, né, contra Israel e das táticas dele. Mas fala que tinha alguém que estava expondo a tática dele, que era a palavra profética, que era o profeta de Deus. É alguém que fala pelo Senhor a palavra de Deus. Um momento como esse, né, que nós estamos aqui expondo, e ainda nós vamos expor muito mais. Quando nós formos ver o reino organizado das trevas, nós vamos falar sobre os arqués, né, essa classe de anjos, as exousias, né, vamos falar sobre os cosmocrators, né, que são demônios destacados, né, para dominar algumas regiões, sobre as ponérias, que são aqueles que tornam as pessoas corruptas. Então é uma batalha, irmãos, que nós precisamos de muita visão espiritual. Mas aqui no versículo 16, Eliseu fala, né, não temas, porque mais são os que estão conosco. Um encorajamento é isso, irmãos, que mais são os que estão conosco, porque de todos os anjos que existem, 1/3 se rebelou, ou seja, a cada um anjo mau, nós temos 2 anjos bons. Isso é muito importante, né, para encorajamento. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O problema, né, hoje não vai dar tempo, mas esses anjos são enfraquecidos quando nós temos uma vida fraca espiritual. Esses anjos são enfraquecidos, eles são similares um pouco à pessoa que eles cuidam, né? Eu vou tentar explicar isso aí na Bíblia para vocês. Então, esses anjos, né, Eliseu disse, Senhor, versículo 17, peço-te que lhes abras os olhos. Esses olhos são os olhos espirituais que Paulo fala em Efésios capítulo 1, né, os olhos da fé, irmãos, para que nós possamos ver. E aqui o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu aqui a presença angelical, né, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, é utilizado para a guerra. Cavalo e carro era utilizado para a guerra, mostrando que há uma guerra espiritual, um mundo espiritual, de 2 exércitos extremamente bem organizados, né, que estão aguardando o momento oportuno para atacar ou para defender. Amém, irmãos? Então, essa aqui é a parte inicial, né, desse estudo, né, sobre os anjos e sobre o exército organizado de Deus. Amém? Eu vou parar aqui, já esse estudo, né, já deu tempo aqui, mas aí nas próximas quintas nós vamos ir destrinchando muito mais, né, sobre esse assunto. Temos ainda muita coisa para ver, tá bom? Eu quero ainda, irmãos, separar 10 minutinhos rapidamente para os irmãos compartilhar essa palavra, tá bom? Pode ser 1 minuto cada um, 1 minuto, só para eu ver até onde vocês conseguiram entender isso que nós estamos ensinando, né? É importante ter esse retorno aí de vocês, tá bom? 1 minuto, apenas falar aquilo que você ganhou dessa palavra, amém? E aí já estamos finalizando, vamos finalizar com a oração e a foto, amém? Para a gente guardar esse momento.